Vamos lá. Boa noite a todos os presentes. Hoje, dia 6 de maio de 2021, daremos início à segunda sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito a excelentíssima senhora secretária que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente, secretária. Presente, Fábio Cardoso Júnior. Vereador Francisco Ricardo das Neves. Presente. Presente, vereador Francisco Ricardo das Neves. Vereador Gerson Teixeira Presente. Silvério. Presente. Presente, vereador Gerson Teixeira Silvério. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Presente, vereador Heitor Pereira Sansão. Vereadora Inês Satio Kuyama Kawamoto, presente. Vereador Irineu Roberto da Silva. Presente. Presente, vereador Irineu Roberto da Silva. Vereador José Lopes. Presente. Presente, vereador José Lopes. Vereador Manuel de Aquino Batista. Presente. Presente, vereador Manuel de Aquino Batista. Vereador Renato Souza Machado. Pronto. Pronto, vereador Renato Souza Machado. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. Presente, vereadora Sandra Kennedy Viana. Vereador Vander Lopes Pedroso. Presente. Presente, vereador Vander Lopes Pedroso. Vereador Xavier Rufino de Oliveira. Presente. Presente, vereador Xavier Rufino de Oliveira. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a excelentíssima senhora secretária que proceda à leitura dos materiais constantes para a ordem do dia. Projeto de lei número 1906/2021, que dispõe sobre a concessão de subvenção econômica à concessionária de transporte urbano de passageiro de registro e autoriza a abertura de crédito adicional, suplementar e especial no orçamento vigente, alterando o PPA e LDO de 2021 e da outras providências. A seguir, solicito que as comissões manifestem seus pareceres, iniciando pelo relator e em seguida os demais membros. Iniciamos pelas comissões de Justiça e Redação. Relator, Renato Souza Machado. Boa noite, senhor presidente. Meu parecer é favorável ao trâmite do projeto. Presidente Francisco Ricardo Neves. Senhor presidente, o meu parecer acompanha o relator. Secretário Benedito Honório Ribeiro Filho. Meu parecer também é favorável, senhor presidente. Ok. Vamos para a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento e Contabilidade. Relator, Xavier Rufino de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. Como relator, eu opino favoravelmente ao projeto. Ok. Presidente Manuel de Aquino Batista. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, a sua excelência. O meu parecer é favorável. Secretário Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Antes de eu falar o veredito do parecer, eu quero deixar registrado e pontuado aqui só algumas coisinhas desse projeto. Nós sabemos do mérito dele, quero falar pontualmente como membro da Comissão de Orçamento. Nós estamos falando aqui de um projeto de grande relevância, de importância, de alterações importantes nas peças orçamentárias, um projeto que não houve tempo hábil de discussão e explanação maiores sobre as fichas, não teve audiência pública, então deixo registrado aqui a audiência pública da Comissão de Orçamento, que no caso de transposição de fichas, ela é muito importante, a gente entende toda a questão extraordinária, mas eu acho importante a gente destacar, porque a Comissão de Orçamento tem por obrigação convocar a audiência pública para discutir suplementações importantes como essa e anulações, e de transposição de fichas. Então, o meu parecer, dada a necessidade
e já quanto a essa questão, eu, apresentado pela Prefeitura, principalmente pela Secretaria de Fazenda, as anulações, isso eu estou falando como membro da Comissão de Finanças. A gente aqui vai só votar sobre adequação ou não. Então, como foram apresentadas todas as anulações e dotações, eu opino favorável ao relatório aí do vereador Chabico, dando prosseguimento à propositura. Depois eu falo sobre mérito. Comissão de Obras e Serviços, Bens Municipais, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo. Relator Vander Lopes Pedroso. Senhor presidente, favorável também, embora o valor seja um valor alto, significante, mas não está tendo, não vejo nenhuma criação de nada diferente a não ser cumprimentos de contrato. É um contrato que já está em vigor no município e prevê isso daí, esse reajuste e esse cumprimento. Devido à relevância e urgência do cumprimento do contrato para que o transporte público também não pare e parando encareça mais o serviço do município, sendo feito um novo contrato, reajustado valores e até mesmo a questão de ter que ser feito um contrato de forma emergencial. Então, dessa forma, eu sou favorável para que a gente não onere e não aumente mais os custos com relação a isso daí e para que a empresa também possa trabalhar e operar 100% a partir de segunda-feira e atender às demandas do município. Presidente Fábio Cardoso Júnior. Então, senhor presidente Gerson, quando vem agora para a comissão, né, que a gente vem tratar sobre mérito, a gente vai falar sobre um serviço vital, um serviço essencial que a gente precisa ter, que é o transporte público. Não tem como, nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, ficar sem o transporte público. Realmente, a questão do reequilíbrio financeiro se faz necessária, a questão da urgência em se manter o transporte público é necessária, né? A gente vai discutir na votação do projeto sobre o que poderia ter sido feito, uma maior explanação, principalmente de onde está saindo essas dotações, mas quanto à comissão de serviços públicos, a opinião desse presidente da comissão também é o parecer favorável. Ok. Secretário José Lopes. Não, eu vou tirar o dinheiro. Acho que aqui vai demorar. Pelo jeito que... José Lopes. Está com o áudio fechado, nobre. Abriu. Fechou novamente. Diante da dificuldade que nosso município está sofrendo com o transporte público e para o reequilíbrio da empresa, eu sou favorável, mas eu fico analisando aí os valores que foram tirados de algumas secretarias. A gente lamenta muito por isso, mas não tem outra alternativa. A gente passa o dia inteiro ouvindo reclamações de moradores. Eu quero que a Secretaria de Trânsito, ao pensar no reequilíbrio, também pense em conversar conosco para a questão dos horários de ônibus, porque não é só a questão de reequilíbrio da empresa, mas sim também de ter um horário de ônibus compatível com os moradores. Existe bairro no nosso município que tem 2 transportes por semana, pelo menos 1 ou 2 horários que se coloque 3 vezes por semana para os moradores da área rural. Moradores saem da roça para receber sua aposentadoria, é obrigado a pagar um táxi para retornar para o seu lar. Mas eu sou favorável mesmo assim. Ótimo. Então, já coloco aqui que foi com parecer favorável de todas as comissões, ok? Não? Então, E a nossa? a da senhora Faltou não passa. a nossa comissão. A senhora não passa.
Mérito, né? Mas agora vai ter a discussão do projeto, né? Então vamos colocar em discussão o projeto de lei 1906/2021. A palavra, o excelentíssimo senhor vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Agora, falando sobre o projeto em si, o primeiro ponto, senhor presidente, que eu queria destacar aqui, esse é um problema que a gente já falou na outra gestão muito, e seu Zé Lopes colocou aqui de uma forma bem delicada, que é a falta do diálogo entre executivo e legislativo para que a gente possa ter mais clareza naquilo que a gente está votando. E para que a gente possa passar essa clareza para as pessoas que confiam em nós da representatividade. Na segunda-feira eu falei aqui nessa sessão sobre a dificuldade da classe artística, dos esportistas, o capitão Renato luta também pelos esportistas, outros vereadores aqui. E hoje nós estamos aprovando um projeto que, com pouco tempo para discutir ele, pouquíssimo tempo, dada a relevância, mas que a gente é pego e fica entre a cruz e a espada. Por quê? A gente precisa, de alguma forma, colaborar com o reequilíbrio e com a continuidade da prestação do serviço de transporte público. Isso aí é público e notório, é fato. A gente precisa colaborar com isso. Só que, de onde está vindo essas dotações, que é uma coisa que a gente poderia ter trabalhado um pouquinho mais, dialogado um pouquinho mais. Senhor presidente, a gente está tirando não, vamos deixar claro, a Câmara só está autorizando aquilo que está vindo do Executivo. Nós estamos autorizando a anulação de R$385 mil da pasta da Cultura, Turismo e Economia Criativa. Nós estamos autorizando a anulação de R$194.600 da pasta do Esporte e Lazer. São duas secretarias, presidente, duas pastas, vereadores, que elas já são muito prejudicadas na composição do orçamento público municipal. São as pastas que menos recursos recebem proporcionalmente. E aí, senhor presidente, fica difícil de conseguir se fazer uma execução de política pública, de ações, se você não tem recurso. Fica praticamente impossível depois a gente cobrar que sejam feitas mais ações na área do esporte. Eu vejo aí toda a sessão chovendo indicação, área de lazer em tal lugar, playground em tal lugar, academia. Como é que vai se fazer isso se no momento onde tem que sangrar, está sangrando quem já sangra todo o tempo? Entendeu? Então eu queria deixar isso registrado, porque em meio à pandemia, 14 oficinas, são 650 alunos antes da pandemia e 400 alunos de forma remota. Capoeira, balé, desenho criativo, grafite, mangá, teatro, violão, dança. Tudo isso, fora o Centro de Formação Artística, Projeto Guri. Então, isso tudo precisa de recurso para se manter. E a gente sabe que investir em cultura, em turismo, em lazer, em esporte, muitas vezes é transformação de vida, transformação de comunidade, transformação de crianças, de futuros, de destinos. O esporte muda vidas, tira as crianças das drogas, a cultura muda vidas, muda trajetórias. Esses dias eu estava estudando um pouquinho sobre o conceito de mobilidade social. Mobilidade social só é alcançada através da educação e através de oportunidades. E muitas vezes, muitas crianças e jovens só têm oportunidades através do esporte, através da cultura. Então, assim, com dor no coração, e quero aqui pedir desculpa por não ter mais tempo de discutir esse projeto e de onde tirar esse dinheiro. Nós vamos ter que aprovar, não tem jeito. Não tem jeito porque o transporte público nesse momento é fundamental. As pessoas precisam trabalhar, precisam de ônibus. Mas a gente precisa, sim, rever essa dinâmica dos projetos e do diálogo entre executivo e legislativo, para que a gente não chegue num momento desse e passe carão. Entendeu? Então, assim, fica aqui o meu apelo ao executivo para que a gente dialogue com antecedência, porque isso não pode ter, não foi construído de ontem para hoje.
essa necessidade vem vindo há tempos. Então, assim, com muita dor no coração, mas eu tenho que deixar esse meu apelo aqui registrado. Infelizmente, a classe artística vai sofrer, os esportistas vão sofrer. Vamos pensar em alternativas para que a gente possa também reequilibrar essas duas pastas aí. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão com a palavra a excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy. Hoje sou eu, obrigada. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, aqueles que nos acompanham. É um tema de extrema importância a sessão de hoje. Ela trata de um dos pontos mais sensíveis, que é o direito ao transporte, mais sensíveis à pandemia, que o transporte, a superlotação dos ônibus tem sido um fator de risco muito grande. A pauta do transporte vem se arrastando desde o primeiro ano do governo Fantin, quando demorou para fazer a licitação, e tudo que acontece até hoje do contrato não ser cumprido, por exemplo, cadê a integração dos ônibus, bilhete único, cadê tudo aquilo que foi proposto, que até hoje não tem uma linha de ônibus que passa, que vai direto para a UPA, tem que as pessoas precisem pagar 2 horários, para não falar todo o problema que nós estamos vivendo na pandemia. O transporte por si o transporte público é um tema relevante, mas veja, eu quero deixar aqui o meu protesto pela forma como nós estamos encaminhando esse tema, por 2 questões importantes. Nós estamos mudando, nós estamos criando um conceito de subsídio que eu sempre defendi neste contexto de pandemia, não sou contrário, mas com o nível de discussão com a comunidade, com a Câmara, 0. Nós fizemos uma concessão de transporte público, uma licitação, para que o preço da passagem pagasse o contrato. Não se trata de execução de contrato, se trata da mudança da lógica de execução de contrato. Agora está se colocando dinheiro público, dinheiro do povo, transformado em orçamento, para subsidiar a empresa. Repito, eu não vejo outra alternativa e sempre defendi isto, porque tem que garantir serviço de qualidade. Mas isso precisa ser melhor discutido, isso não é qualquer coisa. São 800 mil reais no ano, são 1.300.000 ao decorrer de 12 meses, que não estava planejado em lugar nenhum que o orçamento nosso iria bancar. Mais uma vez, terceira vez que eu vou falar, não vejo outra alternativa, mas vejo que deveria ser melhor discutido. E o segundo ponto, igualmente importante, e que já foi tratado aqui pelos meus colegas, não é possível que essa casa não tenha sido respeitada para discutir, ter uma audiência pública para discutir de onde tirar esse recurso. Eu sou totalmente contrária, por isso pensei que pudesse ali falar no período das comissões, que se carregue até que me prove o contrário, que se carregue o corte na área do esporte e lazer, como está aqui colocado. 350 na área da cultura, 100 e poucos, acho que 120 na área do esporte, enfim, não, tirar da cultura é tirar também da sobrevivência dos artistas, que é uma categoria profissional tão importante como qualquer outra. Nós temos o caos que foi a gestão da Secretaria da Cultura anterior, que não tinha edital, lutamos pelos editais, agora que tinha um orçamento razoável, que iria garantir os editais para que pudessem os trabalhadores da cultura sobreviver, nós tivemos um corte dessa monta, mais de 350 mil reais. Portanto, eu não só quero deixar aqui registrado o meu protesto, acho que a casa também poderia ter levantado essa questão antes da gente colocar em votação em regime de urgência, ok, mas temos discutido, mas eu não quero só deixar o protesto, porque é preciso votar, não é possível, não consigo não votar num projeto que vai tentar resolver a situação do transporte coletivo. Mas eu quero aqui, publicamente, me dirigir ao Poder Executivo, ao senhor prefeito Nilton Hirota, pedindo que todos os esforços sejam feitos em curtíssimo prazo para recompor o orçamento da cultura e do esporte. Todos os esforços sejam feitos no curtíssimo prazo para recompor o orçamento. Para quem está nos acompanhando, eu falava há pouco com o secretário para perguntar qual foi o percentual do corte. Para essa rubrica, ou seja, para esse tipo de gasto, tinha 800 e poucos mil, foram cortados 350 mil. Vocês percebem que é quase a metade do recurso destinado para esta área, que seria onde seriam feitos os editais que poderiam sustentar a produção cultural e a remuneração, portanto, dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura.
Eu lamento muito, senhor presidente, essa casa é testemunha de quanto meu mandato, quanto essa casa de forma geral, meu mandato também de forma específica, desde o ano do meu primeiro mandato, vem me dedicando a esse tema. Esperava que nós fôssemos ter uma sessão onde nós fôssemos discutir, assim, de forma positiva a alternativa, mas nós estamos criando essa alternativa penalizando, ou no mínimo, sem ter tido a discussão. Porque se o executivo me prova que não teria outro jeito, ou que não seria possível, quer dizer, mas não, nós não tivemos oportunidade de dialogar sobre, então estou concluindo, de dialogar sobre orçamento. Fica aqui o meu protesto, sempre a área da cultura, sempre a área do lazer que é penalizada, e esse meu apelo para que haja esforços imediatos para a recomposição do orçamento. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Continua em discussão. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador, professor Aquino. Presidente. Senhor presidente, desculpa, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar os demais vereadores. Eu me lembro, no mandato anterior que eu tive nessa casa, onde houve um remanejamento da própria saúde. E naquele momento, a gente entendeu que era necessário para o pagamento dos funcionários, que eles estavam sem recurso para pagar o trabalho dos funcionários. Então, nós entendemos que é para um bem maior. Nós, naquele momento, pensamos naquelas famílias, né? Porque os trabalhadores, eles têm conta para pagar, eles têm famílias que podem estar acamados, e aí por diante. Eu enfrentei uma discussão muito grande na Câmara, uma briga, para não fazer, mas nós fizemos em prol do bem maior. Se eu não me engano, senhor prefeito, essa discussão do subsidiar essa empresa para que a gente tenha os ônibus de volta, nasceu nessa casa. E eu me lembro, numa discussão aí anterior, que eu, o capitão, a Sua Excelência, a vereadora Sandra, a gente propôs que os ônibus não deviam parar e nem trabalhar da forma que está trabalhando, porque vem prejudicando o pessoal do Guaviruva, vem prejudicando o pessoal da Gruxá, vem prejudicando o pessoal da Arapongal. Então, nasceu nessa casa a discussão de subsidiar. O secretário Edinho fez um estudo e trouxe agora a emergência. É um trabalho de urgência. Nós não podemos agora discutir da onde que se tira esse recurso, porque o executivo, ele está lá para isso, para executar. Ele tem que saber de onde tira o recurso e de onde não vai prejudicar ninguém. O trabalho é dele, não é o nosso trabalho, é o trabalho dele. E verificar de onde que faz remanejamento desse recurso, como foi feito nos demais prefeitos. Onde eu passei por essa casa, na Sua Excelência lá, hoje deputado Samuel, como passei na Sua Excelência a vereadora, que era a prefeita Sandra. E nós tínhamos esse trabalho de remanejamento. Então, quem executa, ele tem que saber de onde tira, onde põe e o que vai fazer. Nós, vereadores, temos que cobrar, temos que saber o que é bom para o povo, que nem saiu dessa casa, fazer esse processo, né, de subsidiar a empresa, porque nós pensamos na população. Então, eu acredito que quem executa vai pensar como fazer novamente para passar esse recurso para a pasta do esporte e do lazer. Nesse momento, a gente está longe de lazer e bem longe de esporte. Tá? O esporte que eu digo, agora é fase vermelha, é fase laranja, é fase roxa. A preocupação número 1 hoje é a pandemia. Nós temos que se preocupar com vacina, com atendimento aos profissionais para eles voltar ao trabalho, comércio. Tá? O esporte, ele virá, normalmente, um apoio. A Secretaria do Esporte e da Cultura nunca teve muito provimento lá.
Eu trabalhei lá no Zona Lazer. Trabalha com pouco recurso. Até faz milagre. E não é com o prefeito só, é com todos. Então, o que eu quero dizer aqui, que hoje, nós vereadores, estamos contribuindo, todos nós, com a população do Registro. Porque o transporte é muito importante diante de uma pandemia. Tá? Então, vocês estão de parabéns, porque nasceu essa intenção dentro da Câmara. E hoje está sendo executado. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Palavra, vereador. Continua em discussão. Palavra. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Chavico. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. Quero aqui, senhor presidente, parabenizar a vossa excelência, presidente, pela a maneira e a forma como colocou esse projeto. Realmente é um projeto polêmico, é um projeto de extrema importância à sociedade de registro, e o tempo fez com que, graças a Deus, o senhor andasse, corresse, e conseguimos agora poder estar voltando a discutindo esse projeto. Eu creio que o montante maior da cultura, da Secretaria de Cultura, eu creio, estou falando eu, devido ao carnaval que não houve. Então, a cultura significa estar com mais dinheiro. A ficha da cultura tem mais dinheiro. O esporte também não vem na sua totalidade sendo executado por causa da pandemia. E nós recebemos esse projeto meio corrido, mas nós também temos que olhar o esforço da sua excelência, do prefeito Nilton Hirota, do nosso secretário Edinho Ono, da secretária Sandra, do secretário de Finanças, o esforço, o ajuste que eles estão fazendo nesse projeto para poder conseguir esse montante de última hora, digamos assim. Todos nós sabemos que o cobertor é curto. Cobre um lugar, descobre outro. Tem método e registro, não, em todo lugar. Então, é um momento importante dessa casa ser lembrada daqui de quanto tempo a colaboração com o povo. Eu quero aqui parabenizar os nossos vereadores da comissão, que no tempo hábil, no tempo recorde, aprovamos nas comissões e fazemos acontecer no momento certo. Estamos de parabéns. O meu velho pai tem um velho ditado: é melhor gago do que mudo. E nesse momento nós estamos fazendo a nossa parte. Tenho dito, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Capitão Renato. Uma boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, pessoas de quem cumprimento os demais da mesa, novos vereadores, aqueles que nos assistem. Senhor presidente, eu queria dizer que, como foi dito pelos outros vereadores, estamos realmente numa, como se diz, uma sinuca de bico. Porque a gente vai tirar de um lado para tentar cobrir o outro. O transporte é importante? É extremamente importante. Se isso não for feito hoje, provavelmente a empresa vai parar de prestar o serviço e aí o caos vai estar instalado na cidade. Como resolver isso? Eu concordo em tirar do esporte e da cultura? Eu não concordo. O ideal seria que não fosse tirado de lugar nenhum. Isso é uma bola de neve que já veio há muito tempo correndo e está explodindo agora, essa bola de neve. O esporte e a cultura não é apenas o que a gente imagina de carnaval, de evento esportivo. A pasta do esporte e da cultura, ela tira muitas crianças da rua que poderiam chegar a ser criminosos amanhã. O esporte e a cultura, eles são muito importantes para a nossa cidade. Mas o cobertor é curto. E a bola de neve chegou nesse ponto do executivo escolher essas pastas para tirar o dinheiro. Eu sei que muita gente não vai entender, muita gente vai criticar a Câmara por votar esse projeto, mas eu entendo que ele tem que ser votado
eu entendo que o transporte público não pode parar. É a melhor das maneiras? Eu entendo que não. Tivemos tempo para poder modificar alguma coisa? Não tivemos tempo para poder modificar, isso já foi falado aqui. Eu acho que isso foi um grande erro do Executivo, e isso não pode mais acontecer. Deixou chegar ao ponto de não termos saída, para votar o projeto, para não acabar a cidade num caos. Só que também tem um outro lado, senhor presidente, que se alguém falou aqui, me desculpa, né? Mas eu não prestei atenção. A empresa a qual está sendo falado aqui, que a gente vai votar o projeto para que ela não feche, para que não acabe o seu serviço essencial pelo transporte, ela tem 53 funcionários. São 53 famílias que, se não for readequado o orçamento, não receberão salário e poderão até ser demitidos, poderão até perder o emprego. 53 famílias de registro. Essas 53 famílias, esses 53 empregos, quantos empregos secundários não são gerados? Que são o quê? O cara recebe aqui, ele vai gastar no mercado, ele vai gastar na quitanda, ele vai gastar em algum lugar. Ou seja, se eu tirar 53 empregos, 53 famílias, muitos outros também vão sofrer com isso. Então, mais uma vez, foi feita de uma maneira que eu não concordo. Não tivemos tempo de discutir o mérito desse projeto, não tivemos tempo de discutir de onde sairia esse dinheiro para tapar o buraco, essa bola de neve que vem há muitos anos já, mas chegou no momento que é inevitável. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Vander Lopes. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os nobres pares, aqueles que nos assistem via web. Mas para dar uma justificativa da aprovação desse projeto, nesse momento nós só temos duas opções, aprovar e não aprovar, e aqui já foi falado tudo que pode ou não acontecer. Se não aprovar, o transporte vai parar na semana que vem e o caos estará instalado na cidade. Imagine ter que comprar um transporte de forma emergencial, já não temos dinheiro no caixa, quanto isso vai custar mais para o município, além do tempo que isso vai levar. Então, isso também nos preocupa muito. A questão de não ter tido audiência pública, todos já falaram, poderia ter tido, a gente discutir, a discussão seria mais da onde tirar, né? Mas, assim, eu tenho uma tranquilidade no sentido de votar também, porque da mesma forma que foi tirado do esporte e da cultura, a gente pode remanejar de algum outro valor, de repente foi a visão que eles tiveram para o momento, e não concordo, não deveria ter se tirado de nenhum local, como diz o capitão, mas emergencialmente precisa ser feita alguma coisa. E esse alguma coisa, ter que tirar da cultura ou do esporte, eu penso comigo o seguinte, se daqui uma semana esse dinheiro for fazer diferença ou falta para essas secretarias e atividades, penso eu que o prefeito e seus secretários deveria marcar uma audiência, uma reunião, para a gente remanejar esse valor de uma outra pasta para que não falte. Porque a nossa função aqui é aprovar ou não aprovar, e não aprovar hoje o caos que vai estar instalado. E aprovar também não impede que seja remanejado esse valor de outra ficha e seja suplementado para poder atender também outra secretaria. Eu acho que nós temos que garantir, fazer a garantia de direito de todos, seja do transporte, seja do esporte, seja da cultura, seja da educação. Eu acho que nós temos que lutar por isso. E assim, se precisar, semana que vem, convocar o prefeito, cobrar do secretário, para que a gente possa fazer alguma coisa em pró daqueles que estão sendo, talvez, ou não prejudicados hoje, que eu não consigo avaliar, até porque nós não tivemos uma audiência pública, não tivemos uma reunião para poder avaliar isso aí, a gente vai fazer. Eu acho que a nossa função aqui, nesse momento, é ver a legalidade e aprovar, e se tiver que aprovar novos projetos para poder adequar a outras secretarias, eu acho que é essa a nossa função. É não deixar faltar nada para ninguém e fazer com que o município possa caminhar de forma justa e de forma equilibrada para todos. Eu acho que era isso que eu precisava falar, presidente. Eu acho que se precisar fazer algum reajuste na semana que vem,
eu acredito que se precisar de uma prioridade, que seja dada uma prioridade assim como foi feito, emergencial, a gente está à disposição aí para poder ajudar o município. Ok. A Sandra pediu uma questão de ordem. O que seria, Sandra? Senhor presidente, eu gostaria de sugerir ao senhor, como presidente, e à Comissão de Finanças e Orçamento, que garanta a audiência pública para o melhor debate desse projeto. A ausência da audiência pública, inclusive pela Casa, pela Câmara, faz com que a gente tenha um constrangimento muito grande para aprovar um corte tão grande nessas duas secretarias. Eu me dirijo ao senhor e à Comissão de Finanças e Orçamento, apelando para que se faça uma audiência pública, para que o Executivo venha e abra o orçamento para que se possa discutir melhor. Aqui, essa vereadora não questionou o subsídio, eu apoio o subsídio e com certeza, o mérito, que é precisamos ter o transporte garantido. Mas a questão do recurso, do remanejamento, que é a mudança do PPA, não pode ser feita sem uma audiência garantida por essa casa, que sempre prezou pela democracia e o debate extenso. Acho que o senhor ganharia muito, senhor presidente, se o senhor garantisse isso à nossa comunidade como um todo e a nós, membros dessa casa. Vereadora, só para informar... Sei que não é obrigado regimentalmente, eu só estou sugerindo ao senhor que o senhor tem prerrogativa para isso. Vereadora, eu não tenho prerrogativa porque já passou pelas comissões. As comissões poderiam pedir, já deram parecer, entendeu? Favorável, então não tem como o presidente também estar, entendeu? Já veio o parecer favorável das comissões, ok? Mas agradeço aí a... De finanças eu creio que sim, mas bom, enfim, a nossa comissão de saúde não deveria ter dado parecer? A questão de transporte está tão relacionada. Infelizmente, gostaria muito. Eu também né, gostaria que tivesse, realmente, que fosse da forma que tem que ser, né? Mas, infelizmente, como todos já falaram aqui, né, foi colocado dessa forma. Também acho né, que poderia ser estudado melhor. Faz tempo que está falando sobre isso, né, sobre essa questão, mas, como todos colocaram, né, infelizmente... Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem, Chavico. Senhor presidente, é válido a participação da nova vereadora Sandra? Realmente, um projeto dessa magnitude não ter uma audiência, a gente fica meio que, não é suspeito, mas meio indelicado, digamos assim, mas a necessidade da urgência e, acima de tudo, esse projeto que agora nós iremos votar, a Sua Excelência, o prefeito municipal, está evitando que a empresa também aumente a passagem. Que o contrato atual vigora anualmente um aumento da passagem. Esse subsídio também vai de encontro para não aumentar as passagens. Além de não parar a frota dos ônibus, não vai aumentar as passagens. Esse é um ponto. Vereador, Nobre, desculpa, é uma questão de ordem, tá? Então, a gente não posso abrir discussão para o senhor, tá bom? Senhor presidente. Aqui não é questão de ordem? Aqui, não entendi. Não, só queria... infelizmente, eu não posso dar a palavra para você aqui no... Tá? Só pela questão de ordem, me perdoem, tá bom? É do regimento. Tá? Continua em discussão com a palavra a excelentíssima senhora vereadora, doutora Inês. Boa noite a todos. Eu gostaria realmente de comentar algumas coisas em relação a esse projeto de tamanha importância. Acho que essa questão do transporte, da dificuldade do transporte já vem se discutindo há muito tempo e, de repente, nós tivemos que votar e avaliar esse projeto de forma muito atropelada, e concordo que nós poderíamos ter feito uma audiência mesmo rápida. Eu acho que poderíamos ter discutido um pouquinho mais. Mas também entendo o outro lado da dificuldade que vem ocorrendo. Não é fácil realmente sentar, discutir, recompor todo
o orçamento de cada pasta para que veja de onde vai tirar um recurso, né, o remanejamento, e tudo isso demandou um tempo bastante grande por parte do Executivo, e que também o Executivo já vinha conversando com os vereadores a respeito desse projeto. Eu acho que quando chegou aqui na casa, a maioria já sabia, a maioria dos vereadores já conhecia o teor do projeto, mas o que ficou realmente, o que se surpreendeu foi o remanejamento. Eu concordo que poderíamos ter feito uma discussão, mesmo que rápida, a respeito, uma audiência a respeito desse projeto tão importante, mas a necessidade é urgente. E daqui para frente, eu acredito que nós devemos estar acompanhando, né, todo o cálculo, o repasse que vai ser feito mensalmente, e a empresa tem que prestar contas. Aqui no projeto diz que tem que prestar contas a cada 3 meses, para que realmente veja se o valor que está sendo, a diferença está correta. E desta forma também nós, vereadores, teremos oportunidade de ver a necessidade também de remanejar outros valores, de onde foram tirados. Os maiores valores foram tirados da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Esporte e Lazer, também da própria Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana. Então, eu acho que vai ser acompanhando a execução dessa lei, né, onde a empresa é obrigada a fazer a prestação de contas e mostrar realmente os números, os valores executados, o número de passageiros que realmente foram transportados, os gastos que tiveram e a diferença para que a Prefeitura, então, repasse esse valor. Então, eu acho que esse acompanhamento por parte dos vereadores será muito importante. E aí, então, podemos voltar a rediscutir essa situação, né? Então, eu acho que fica aqui um alerta para que nós, vereadores, às vezes, na ânsia de querer resolver um problema, né, que é importante para a população e também para o Executivo, às vezes deixamos de cumprir alguns passos importantes. Mas é isso. Eu acho que ainda resta para nós acompanharmos a execução dessa lei tão importante, bastante complexa, acompanharmos a execução dessa lei. É isso, boa noite. Só um minutinho, vereador. Tem mais uma questão de ordem, Sandra? Senhor presidente, eu gostaria de ter um esclarecimento antes de apresentar a questão de ordem. Essa casa teve indicação de quem é o líder do governo? Não, por enquanto não. Fiz essa pergunta porque minha indicação, minha questão de ordem iria no sentido de que, ao que me parece, a única alternativa para que a gente pudesse discutir o projeto era que a liderança pudesse retirar, o prefeito pudesse retirar o projeto, nos garantir a possibilidade do debate. Eu quero insistir para que o senhor, como presidente, possa ver uma alternativa. Ninguém está discutindo aqui o mérito do transporte, nem o subsídio. Nós estamos discutindo o fato desse corte tão alto para a área de cultura, concentrando o corte na cultura e no esporte. Essa casa não pode aceitar uma votação dessa sem o debate. Por isso eu perguntei se a liderança estava nomeada. Lamento, um governo que diz tanto que ia garantir a democracia, cá estamos. Obrigada. Verdade, vereadora. Com a palavra, o excelentíssimo vereador José Lopes.
Bem, neste momento, eu não estou virando as costas para a Secretaria do Transporte, do Esporte, nem da Cultura. Porque eu moro numa área em que nós lutamos pelo esporte. Nós lutamos pela cultura. Mas também temos que analisar a questão dos trabalhadores, que todos os dias reclamam a questão do transporte. Moradores das áreas rurais também reclamam a questão do transporte. Se nós não votarmos nesta noite, nós também estaremos voltando as costas para os trabalhadores, que mais precisam neste momento. Que se fala em aglomerações, luta tanto por isto, e à noite, à tarde, no horário de pico, já cansados, andam que nem sardinha enlatados. É lamentável, mas nós temos que pensar também nos trabalhadores. A gente reconhece que o esporte vai perder recursos, que a cultura vai perder recursos, mas, como falou os nobres vereadores, o diálogo antecipado sempre nos traz respostas para aqueles que cobram a gente no decorrer do amanhã. Boa noite. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Presidente. É uma questão de ordem, vereador? Mas não continua em discussão? Não. Você pode depois declarar o voto, tá? Mas, infelizmente, a discussão é uma vez colocada, infelizmente. Continua em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Determina a confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao executivo. Declaração de voto da vereadora Sandra. Senhor presidente, eu lamento muito. Está tendo. O senhor estão me ouvindo? Está com bem? microfonia, correto. Está tendo um retorno. Senhor, eu vou fechar aqui. Eu não sei por quê. Eu vou tentar. Vou ser objetiva, porque o retorno está sendo... Aí ninguém consegue ouvir, né? Tem algum outro colega que queira falar antes? Mas a gente está conseguindo escutar a senhora. Pode falar. Tá, então, muito rapidamente. Faço das palavras do senhor José as minhas. O transporte é importante, ninguém nessa casa, eu não vi nenhum colega aqui dizendo que não seja, e esta alternativa é a alternativa possível. No entanto, diante desta opção de governo de tirar o recurso tão grande, R$400 mil da área da cultura e do esporte, eu apresento aqui de forma preliminar, senhor presidente, não conheço o orçamento da casa e quanto que o senhor está conseguindo economizar, o senhor nos disse recentemente, mas apresento aqui a mesa diretora, na sua pessoa, senhor presidente, que consigamos, dentro daquilo que for possível economizar na Câmara Municipal, normalmente tem aquele saldo, que seja, antes mesmo de fechamento do ano, seja priorizado a recomposição dessas duas secretarias que foram tão prejudicadas. Gostaria de deixar essa sugestão, que esses estudos fossem feitos para que pudesse ser recomposto, já falando o que eu disse aqui inicialmente. O mérito do projeto está dado. O que lamento é a falta de discussão com esta casa e com a comunidade, a ponto de ter um corte tão carregado em áreas essenciais como a cultura e do lazer. Por isso, faço a minha declaração de voto em protesto. Sim, mais alguém com a palavra? O excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Obrigado, presidente. Só quero pontuar aqui, senhor presidente, a vereadora Sandra, essa sugestão já foi, inclusive, diálogo da semana passada, junto numa audiência com o presidente Gerson. Ele se recorda disso, inclusive disse que já pediu os estudos à nossa casa e à contabilidade. A princípio, seria a questão da devolução, para que a gente pudesse focar em ações de saúde e compra de vacinas, mas eu acho muito pertinente, neste momento em que a gente recebe isso também, reforçar essa situação da recomposição. E gostaria muito que a gente pudesse, ou enquanto comissão
de Orçamento, da qual eu faço parte como secretário, e já levantei aqui no meu parecer, gostaria muito que a gente fizesse uma força-tarefa com outros vereadores para estudo desse orçamento, para que a gente possa fazer aí, porque eu não vi dentro dessa anulação de despesa nenhum real da reserva de contingência, que poderia também ser utilizado aqui nessa situação. Então, gostaria de também propor uma força-tarefa para que a gente, no curto espaço de tempo, pudesse analisar o restante do orçamento que a gente tem da LOA de 2021, para que a gente pudesse fazer recomposição gradual, seja com esse subsídio aí, os duodécimos da Câmara, seja com um remanejamento de outras fichas aí durante o decorrer do ano. Infelizmente, como disse o capitão, hoje nós estávamos numa sinuca de bico. Eu, com muita dor no coração, justifico esse voto favorável nessa situação. É emprego, é transporte público, em detrimento à questão do fomento artístico e do fomento esportivo, de salvar empregos, de salvar pessoas que precisam trabalhar e salvar destinos e futuros que poderiam ser transformados com fomento maior à cultura e ao esporte. Então, é uma noite triste. A gente resolve por um lado e descobre por outro. Muita responsabilidade dada para a Câmara Municipal, não responsabilidade, mas a questão da falta de discussão, de diálogo e tempo hábil da gente pelo menos abrir isso à população para que eles pudessem, né, entender de uma forma mais clara. Obrigado, vereador. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Capitão Renato. Obrigado, senhor presidente. Bom, faço das palavras de todas as minhas. É muito triste essa votação hoje, realmente. Todos sabem aí a nossa luta pelo esporte. Eu já tive até um projeto social de jiu-jitsu. Eu sou realmente voltado ao esporte. O esporte, como eu já disse, salva vidas, tira crianças da criminalidade, assim como a cultura. Mas queria deixar aqui, só para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir depois, que da onde vai sair esse dinheiro para cobrir o buraco, para não parar o transporte. Ou seja, se não votarmos a favor hoje, o transporte público em registro para. Já temos uma grande dificuldade com ele reduzido. Ele iria parar 100%, como o Wander falou. Ia ser um caos na cidade. O que já está reduzido é um problema, pararia 100%. Para que não aconteça isso, o executivo decidiu tirar o dinheiro dessas duas pastas. Não foi a Câmara. Nós não tivemos tempo para discutir sobre isso. É realmente um dia triste, como diz o Tatu. Essas duas pastas, elas também lidam com trabalhadores. Também existem os trabalhadores da cultura, aqueles que precisam dessa ajuda da prefeitura. Existem os trabalhadores do esporte. E hoje, por um bem maior, está sendo levado esse dinheiro para o transporte. Mais uma vez, se aqui fosse votado contra, a cidade de Registro estaria sem transporte público. Mas ainda vamos ter tempo para corrigir esse erro, tenho certeza disso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra ao excelentíssimo senhor vereador Chavico. Está com o áudio fechado, vereador. Aí, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos. Senhor presidente, senhoras vereadores, essa casa, essa noite, deu mais um dia de alegria, uma aula de democracia. Esse debate, esse pequeno debate, só vem fortalecer as ideias de cada um e de cada um de nós. Mas eu não podia deixar de homenagear até o secretário Edinho Ono, que debruçou
em cima desse projeto, o secretário Chiquinho, do Esporte, e o secretário Moma, da Cultura, e os demais secretários que lutaram tanto por esse momento tão difícil e tão curto. Foi uma luta grande essa semana para poder aprovar esse projeto. Um projeto esse, se nós não aprovássemos, como já foi dito, nós iríamos ter dificuldades com o transporte coletivo a partir da semana de segunda-feira. Mas esse debate, como ele falou aqui, eu quero aqui parabenizar o vereador Rony Lopes pela sua fala. Realmente é de extrema necessidade. Isso faz parte de um grande administrador, priorizando necessidade. E quando se prioriza a necessidade, só 30 segundos, presidente, mais uns 30 segundos para terminar. Quando prioriza a necessidade, realmente chegamos a algumas dificuldades como essa, de última hora. Mas nós soubemos superá-lo. Essa casa está de parabéns. Os vereadores dessa casa estão de parabéns pelo debate, pelo diálogo. Realmente nós debatemos em poucos minutos, mas debatemos esse grande projeto de muita importância à nossa população. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, nobres vereadores, obrigado, Registro. Estamos de parabéns. Obrigado, vereador. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Aquino. Eu quero parabenizar essa casa pelo grande trabalho que está fazendo em prol da população do nosso município. Todos nós somos conscientes da grande necessidade que o povo tem na utilização do transporte. Eu estive trabalhando no DCEL e eu sei que eles utilizam um grande recurso para o carnaval. E também utilizam um grande recurso para fazer um campeonato municipal. E esses recursos que não foram utilizados, eu acredito que foram um acordo entre os secretários para fazer essa transposição aí das pastas. Então, eu estou tranquilo em relação à população de Registro, que hoje eu estou contribuindo da minha parte e vendo os nobres vereadores, às vezes aí com pouco diálogo na execução desse projeto, mas com a intenção muito boa. Pode ter certeza que o povo ficará grato pela nossa atuação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Ok? Não tem mais ninguém? Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e às 20 horas e 24 minutos encerro a presente sessão.